Bom dia, queridas almas. Estamos aqui para o dia 8 do desafio de 10 dias, que serão mais aí para a superação de uma pessoa. O título de hoje é Extraindo Aprendizados. Já vou trazer qual é o exercício, né? Mas antes eu quero trazer uma explicação. Por que isso, Cauê, extrair aprendizados? Porque vocês precisam entender que a vida ela é pedagógica, tá? Se a gente pegar os relacionamentos amorosos e tirar toda a parte romântica ali, ele funciona como uma escola. Tá? Nós estamos neste plano para conhecermos mais, cada vez mais profundamente a nós mesmos. E nos relacionamentos isso acontece, né? Se a vida é uma escola, as relações são a universidade, o mestrado, né? Por isso que vem tantos conteúdos desafiadores à tona. E por que é importante eu aprender? Vou falar agora dos 7 estágios do luto, de forma bem breve. Talvez eu faça até uma live mais profunda sobre isso. Então, o luto, gente, para que ele seja de fato concluído, eu consiga encerrar isso em todos os níveis e de fato estar livre para seguir em frente, né, ele precisa ser concluído nesses 7 estágios, que são, o primeiro estágio é a negação, em seguida do término sempre vem aquela parte nossa que, nossa, não, isso não pode ser, não, a gente vai voltar, isso não aconteceu, não, só um pouquinho, eu fico em negação. O segundo estágio, raiva ou culpa, que é essa coisa, né, a raiva é eu colocar toda a responsabilidade do que aconteceu naquele parceiro e a culpa é eu trazer em exagero uma responsabilidade para mim. Nunca é tudo isso, é meio que um meia-meia, 50-50. Terceiro, barganha, é quando eu começo naquela negociação mental de que não, poderia ser diferente, eu começo a fazer promessas para o outro, e se eu mudar, e se a gente voltar, fico nessa coisa que não nos leva a lugar nenhum. Quarto, tristeza, é aqui que a gente entra em contato com a dor do término, é o lugar, é uma emoção maravilhosa, porque é ela que vai permitir todo o teu sistema se reconfigurar biologicamente falando nesse novo formato que agora não tem mais uma fonte de nutrição de amor que antes tinha. Então a tristeza é muito bem-vinda durante o término, é ela que nos convida à introspecção, a entrar para dentro, a avaliar. Depois disso vem a aceitação, que é quando eu chego nesse lugar de entender que de fato essa relação chegou ao fim e de que eu preciso olhar, né, para o meu futuro. E aqui entra esses dois, talvez mais desafiadores de serem alcançados, né? Que é o respeito, que é quando eu olho para tudo aquilo que a gente viveu, mesmo para a parte fácil ou difícil, consigo olhar com respeito, né? Reconhecer que isso fez parte da minha história, foi importante. E por último, a gratidão. Quando eu olho para essa relação e digo, por mais que tenha sido difícil, eu digo, ainda bem que isso aconteceu. O tanto que eu amadureci, o tanto que eu pude me compreender, sabe, só foi possível por conta disso que eu vivi. Então eu sou grato por essa pessoa ter passado pela minha vida. E não é simples alcançar esses estágios, tá? E esse reconhecimento dos aprendizados, eles são a grande fonte de nutrição para esses dois últimos estágios, o respeito e a gratidão. Sem reconhecer os aprendizados que eu tive, dificilmente eu vou acessar esses dois lugares e, consequentemente, dificilmente vou concluir todos os estágios do luto, tá? Então, o exercício de hoje é fazer uma lista de 5 erros que você cometeu quando estava nessa relação. Depois, 5 erros que a outra pessoa cometeu contigo e tu diria que a forma como tu reagiu não foi a mais apropriada. Talvez tu aceitou, foi permissivo, tá? 5 erros seus, 5 erros dos outros. Depois, separa um momento de reflexão para isso, né? Tu vai fazer do ladinho uma lista respectiva do que tu aprende com aquela experiência, aquele erro que tu teve, o que tu aprende para não errar mais nas relações futuras, aquela ação daquele parceiro, onde daqui a pouco tu foi permissivo, o que tu aprende com isso para fazer diferente, de repente não aceitar num outro lugar, tá? Porque a gente aprende com tudo, gente, até com o difícil, né? Porque talvez a gente vá dizer, mas aquele parceiro lá, ele foi violento comigo, ele me destratou, ele me diminuiu, ele me manipulava. Isso também ensina, talvez ele esteja querendo te dizer o quanto tu não está te respeitando, o quanto tu precisa aprender a colocar limites, dizer não, te posicionar, sair inclusive desse lugar onde tu está recebendo pouco. Tudo contém aprendizados, só que a gente não está com a mente tão treinada para isso. A nossa mente é treinada para se queixar, para culpar, para dizer, é responsabilidade do outro, não tem nada a fazer, ele que mude para a vida melhorar. Não é assim. Né? Sábio é aquele que usa isso como, só um pouquinho, isso aconteceu, como eu posso ajustar, me compreender mais para ser uma outra pessoa? Porque o que fica das relações, gente, é a transformação que a gente viveu a partir delas. As pessoas vão e vêm o tempo todo, vai conhecer até o fim da tua vida, milhares de pessoas vão passar
por ti, mas o que tu sempre vai levar é quem tu te transformou a partir delas. E para isso tu precisa desenvolver esse estado reflexivo, de ponderação, tá? Isso é uma das partes que auxilia com o aprendizado. Tem uma segunda que é tão importante quanto, né? Mas a gente vai precisar de um processo mais terapêutico, né? Que é uma forma da gente também se alegrar com o que a gente viveu, e aí, sobretudo, em especial com o que foi difícil, né? Que é o reconhecer as feridas, as dores e padrões que eu consegui identificar em mim através da relação que eu tive. Eu acabei de fazer um conteúdo, vou postar provavelmente hoje, que o título dele é, né, o fim desse relacionamento nada mais é do que uma repetição de algo lá atrás que não está resolvido. Essa dor da rejeição, do abandono que tu sentiu agora, uma traição até que tu viveu, pode ter certeza que a gente para, senta e começa a fazer uma investigação, tu vai ver que é algo que já aconteceu lá atrás, em especial na tua infância, é um padrão que os teus pais viveram entre eles, lá tinham traições, e tu está só caindo numa repetição de padrão. Portanto, se tu para, senta, reflete, olha para todas essas dores que estão surgindo e tu cura isso, é muito mais fácil tu olhar para essa relação e dizer, olha, foi difícil esse término, isso mesmo que aconteceu, mas através disso, desse teu comportamento, eu acessei tal ferido em mim que eu nem sabia que eu tinha, com isso eu pude identificar a raiz dessa questão, curar e resolver isso, e agora eu posso seguir em frente sem estar carregando esse peso, sem estar carregando esse padrão, sem precisar mais repetir ele nas próximas relações, ou seja, eu vou mais livre para os próximos relacionamentos, tá? Esse tipo de trabalho a gente vai fazer lá no workshop, né? Vocês estão bem cientes aí do workshop, esse trabalho emocional, nessas feridas, isso ajuda muito, de novo, para esses dois últimos estágios do luto. A maioria das pessoas não chega aqui, fica preso lá na raiva, culpa, negação, tristeza, raiva, culpa, negação, tristeza. Ok, queridos? É isso. Amanhã tem mais.